Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão ouvindo o o quarto podcast sobre o seminário Mais Ainda, também titulado Ancor, de Lacan. Temos aqui sempre a presença especial da professora doutora Roberta Portugal, doutora em análise do discurso, e sempre traz contribuições muito significativas para as nossas leituras e vai nos ajudando a fazer uma melhor interpretação a respeito desses conceitos lacanianos. Nós vamos para a parte 4 do texto, né, do capítulo intitulado A Jacobson, é a última parte, e aí vamos iniciar a parte 3, que seria a função do escrito, em que Lacan ele vai introduzir um conceito sobre a instância da letra, a função da instância da letra no inconsciente. Com vocês, Roberta. Boa tarde, agradeço mais uma vez o convite e vamos iniciar a leitura. Ponto 4. Sobre esta articulação, o que é o significante? O significante por hoje, e para fechar isto, vamos aos motivos que tem? Direi que o significante se situa no nível da substância gozante. É completamente diferente da física aristotélica que vou evocar, a qual, por poder ser solicitada, como vou fazê-lo, nos mostra até que ponto era ilusória. O significante é a causa do gozo. Sem o significante, como mesmo abordar aquela parte do corpo? Como, sem o significante, centrar-se algo que, do gozo, é a causa material? Por mais desmanchado, por mais confuso que isto seja, é uma parte que, do corpo, é significada nesse depósito. Irei agora direto à causa final, final em todos os sentidos do termo. Nisso que ele é termo, o significante é aquilo que faz alto ao gozo. Depois dos que se enlaçam, se me permitem, alá, e depois dos que estão laços, olá. O outro polo do significante, o sinal de pare, lá está, tão na origem quanto quanto pode estar o vocativo do comando. A eficiência de que Aristóteles nos faz a terceira forma da causa não é, enfim, nada senão projeto com que o gozo se limita. Todos os tipos de coisas que aparecem no reino animal são paródias desse caminho do gozo no ser falante, ao mesmo tempo que nela se esboçam funções que participam da mensagem. A abelha transportando o pólen da flor mancha, a flor da flor macho à flor fêmea. Eis o que muito se parece com o que diz respeito à comunicação. E o estreitamento confuso de onde o gozo toma sua causa, sua última causa, que é formal, não é ele da ordem da gramática que a comanda? Não é por nada que Cláudio bate Ciro, no princípio, nos primeiros exemplos de gramática, ou que, por que não dizê-lo assim, Cláudio e Cora podem dar exemplos de conjunção, só que é preciso perguntar-se, depois, quem escora quem. Já joguei isto há muito tempo. Pode-se mesmo dizer que o verbo se define por ser um significante não tão besta? Temos que escrever numa palavra. Não tão besta quanto os outros, sem dúvida que faz a passagem de um sujeito à sua própria visão no gozo e que ele o é ainda menos quando essa divisão ele a determina em disjunção e assim se torna signo. Joguei ano passado o lápis ortográfico que fiz numa carta endereçada a uma mulher. Jamais saberás o quanto eu tenho te amada. A em vez de O.
quiseram me apontar depois que aquilo queria, talvez, dizer que eu era homossexual. Mas o que articulei precisamente no ano passado foi que, quando a gente ama, não se trata de sexo. Aí está, se vocês quiserem assim, aonde ficarei por hoje. Então, tem esse parágrafo, é, esse parágrafo, ele vai ter muitas, esse parágrafo ele vai ter dois conceitos que se auto-excluem que a gente precisa trabalhar para poder entender o que significa tanto o gozo, o que é o gozo, quanto o que é o significante, e tentar compreender qual a relação que existe entre eles e, sobretudo, a diferença. Porque ele coloca a questão do significante, coloca a questão do gozo e coloca a questão entre o homem e a mulher, né? Essa relação sexual em que existe. Ele dá o exemplo aqui, né, da abelha que faz a comunicação existir entre o macho e a fêmea, um transporte, uma espécie de transporte. Mas a gente primeiro vai entender o que é que ele quis dizer com isso. A primeira coisa é entender o que ele está querendo dizer, qual a relação que existe entre o gozo e o significante. O significante, ele e o gozo, eles se excluem logo de início. Por quê? Embora o significante seja uma causa, né, para o gozo, o lugar do gozo, ele não está nas palavras. Ele encontra-se, por esse motivo, no próprio corpo. Não é um significante, não existe nenhum significante capaz de falar do gozo, vez que o gozo está inserido como uma substância no real do corpo, que é impossível de se dizer, que é impossível de ser simbolizado. Por isso que existem diversas modalidades de gozo, inclusive o gozo místico. Contudo, todos esses gozos, eles continuam se mantendo, né, por uma ordenação fálica. E a respeito do gozo místico, que lá, o Milley iria dizer que é o verdadeiro gozo. Por quê? Porque se trata de ter relação sexual com Deus, né? A gente vai encontrar isso, né, nas histórias da Beata. Então, eu fiz aqui uma pesquisa e encontramos a Maria Teresa de Araújo, que era uma beata que acompanhava Padre de Assis e Padre Cícero, e que transformava as hóstias em sangue, né? E era de uma intensidade, esse gozo místico, tal qual que ela entrava em uma relação sobrenatural, em uma sintonia com o sobrenatural, como uma relação sexual, como com o próprio Cristo. No documentário é muito interessante sobre essa beata, que nas alucinações dela, ela estava lá casando com Cristo. Lacan também vai dizer que todo gozo é um gozo fálico. Isso, por exemplo, o orgasmo. Agora tem uma questão. Não havendo, contudo, uma diferenciação entre esse gozo da mulher e o gozo do homem. A diferenciação, portanto, é a diferença em significantes, significante homem e significante mulher. Onde há significante, não há o gozo. Então, onde é que a gente observa isso? Né? Em toda a literatura do século XIX, em que unia o gozo ao amor, que tentava unir o gozo ao amor sem
sempre vinha para uma barra, sempre apontava para a ordem de uma impossibilidade de fazer existir essa relação. Isso porque são elementos do inconsciente incompatíveis. Ou eu amo ou eu gozo. Então, na literatura, tanto do século XVIII quanto do século XIX, ela vai estar muito esbarrotada, né? Desse sofrimento, desse desencontro entre os sexos, desses casais que eles nunca vão ficar juntos, eles não conseguem ficar juntos e que ambos sucumbem por amor, né? E nesse ponto, a literatura ela também vai sinalizar uma outra modalidade de gozo, né? Mas é uma modalidade de gozo fálico, de uma ordenação fálica, mas uma modalidade de sofrimento por amor, né? Um exemplo disso, aqui no Brasil, você tinha o ultrarromantismo, né? Que eram poetas que eles se desinteressavam completamente pela vida política, social, eles se voltavam para dentro de si, né? Como com uma atitude pessimista diante da vida, eles iam para o irracional, sonhando sempre com amores impossíveis e esperando a morte chegar. Né? Isso porque eles permaneciam fixados em um ideal feminino, inconsciente, que deveria permanecer intocável, porque onde eu gozo, eu não posso amar, onde eu posso amar, eu não gozo. Por isso que as figuras que vão aparecer nessas literaturas, principalmente no ultrarromantismo, elas são assexuadas, são representados como anjo, como criança, como a virgem. Eles não se casam. Existe uma impossibilidade do casamento, do encontro sexual, seja por raça, seja por classe social, seja por briga entre famílias, mas vai sempre ter um contexto em que vai impossibilitar que eles se encontrem. Né? Aí você tem Cassimiro de Abreu, e o poema Amor e Medo, Álvares de Azevedo, e A Lira dos 20 Anos, mas que, sobretudo, eles apontam para um outro gozo, que é um outro gozo diferente da que a gente observou, né? Que Lacan observou nesse Seminário 20, mas um gozo do sofrimento. Alguém quer falar alguma coisa? Oi, alguém quer falar alguma coisa? Chegaram mais dois colegas, né, Ziel e Valéria, para contribuir com o podcast de hoje. Vamos dar seguimento à leitura ou não? Vamos dar Sim? prosseguimento. Vamos dar prosseguimento da leitura. Vocês querem adicionar alguma coisa, Roberta, ou Valéria, ou Eziel, a essa colocação sobre o gozo e o significante? Eu fiquei pensando na relação do gozo com o amor, que não é uma possibilidade, né? Onde há gozo não pode haver amor. É por isso que durante a fase do cortejo, a relação sexual ela só pode vir depois. Quando ela vem primeiro do que o cortejo, aí parece que a coisa meio que desanda. Porque primeiro tem que vir o significante, as palavras, as cartas de amor, a letra, essa instância, etc. e tal, para tentar fazer com que exista uma comunicação entre o macho e a fêmea. E é importante a gente dizer, para ficar claro para o pessoal, que macho e fêmea para Lacan são apenas significantes. As pessoas elas se inscrevem independente, né, do sexo que elas tenham nascido. Por exemplo, você pode ter nascido você pode ter nascido mulher, mas você se inscreve do lado masculino da sexuação.
Você pode ter nascido homem e se inscreve no lado feminino da sexuação durante o processo de resolução do próprio complexo de Édipo. Como é que isso vai se dar? Então, essa resolução do complexo de Édipo, ele vai determinar, é uma determinação determinada no sentido que Mesaros vai colocar, para constituição e construção da identidade de cada um. Lembrando que esses significantes, esses afetos, a intensidade e aquilo que vai traumatizar ou não um sujeito vai depender da leitura que esse sujeito individualmente vai fazer. Por exemplo, nos casos freudianos, Freud falava muito sobre isso. Vamos supor que eu encontro uma aranha no lençol, quando eu vou dormir à noite. Aí eu vou, sacudo o lençol, ou troco, mato a aranha, tudo bem, isso não vai me gerar traumas. Para outras pessoas, essa aranha ela pode ser uma fonte de trauma, não a fonte de trauma em si, mas a partir daquele elemento de contingência e desencadear um significante, fazer uma ligação com um significante, com instâncias da letra, que vão fazer com que o sujeito ele desencadeie um trauma, porque senão todo mundo que visse uma aranha em cima da cama, ela ia se tornar traumatizada. Então, vamos continuar a leitura. Eu tenho uma dúvida sobre o conceito de gozo ainda. Em que sentido, assim, por exemplo, Lacan, ele trabalha o conceito de gozo que se diferencia de Freud, né? Porque eu não sei qual que é a relação que o Lacan faz, por exemplo, com a questão da pulsão de morte, né? Às vezes a repetição relacionada a essa pulsão de morte. Como que é isso, né? Porque às vezes, assim, o gozo ele não é necessariamente satisfação, ele não está colocado nesse sentido, né? Ele pode ser até mesmo a causa da insatisfação. Como que a gente poderia clarificar mais o conceito de gozo para o Lacan e talvez diferenciar um pouco a concepção desse conceito no Lacan em relação ao Freud? Você já deu a resposta. Porque quando Freud escreve Além do Princípio do Prazer, ele está pensando numa satisfação que o sujeito ele tem de retirar prazer do sofrimento. E o gozo não. O gozo ele tem uma característica, porque ele corresponde a... o gozo ele está para além do princípio do prazer. Vai além desse princípio, né? Porque ele é entendido como uma experiência subjetiva que envolve uma desconexão entre o corpo e a linguagem, e, ao mesmo tempo, o significante, a linguagem, ela pode ser causa de gozo. O gozo como algo que pode ser alcançado e mantido permanentemente, né? Sempre como algo inalcançável, e que ele sempre escapa do sujeito e aponta para aquilo que é do real do corpo, tornando-se este impossível de simbolizar. Por exemplo, o sujeito que ele está, a satisfação freudiana no além do princípio de prazer, o sujeito ele pode dizer assim, eu sinto prazer, eu sinto prazer em ser rejeitado pelas mulheres. Existem pessoas que sentem uma certa satisfação nisso. Mas esse que Lacan está colocando, o gozo, não é apenas da satisfação, mas de uma modalidade, né, de sofrimento ligado ao significante fálico. Um significante fálico. No além do princípio prazer, ele é para além, ele aponta para algo para além, ele aponta para a satisfação.
E o gozo, ele aponta, como você colocou, para a morte, né? Por isso que nos poetas ultrarromânticos, toda essa literatura, aí você vai ter uma diferença. Por exemplo, no realismo, as damas são elas que vão se sacrificar por amor, né? No final, por exemplo, Madame Bovary, né? Ela se mata no final, né? Você vai ter o sacrifício, se no ultrarromantismo, o fim, né? Desse gozo, desse sofrimento, era a morte de ambos os sexos. No realismo, que você vai ter já que a mulher ela vai até as últimas consequências, ela permanece nessa posição das últimas consequências, e por ter e não ter um falo, lidar ou não lidar com, porque tem um elemento de contradição, né, um elemento de contradição no próprio feminino. Ela lida com a função fálica, mas ela não tem um falo, mas ela gosta também, a partir de uma função fálica, de ir até as últimas consequências, né? Aí tem uma coisa muito interessante, que durante uma discussão é impossível um homem ganhar de uma mulher, por exemplo, exatamente por causa disso, porque elas vão até as últimas consequências, coisa que o homem ele não vai fazer. Ele recupera, de certa forma, uma ordenação fálica. A mulher, em um determinado momento, ela pode perder, porque ela tem um elemento de contradição. Por isso, o mistério e a comparação da mulher com o continente negro, né, que é essa coisa difícil de ser compreendida, de uma diversidade muito grande. Não sei se eu respondi, mas eu respondi e ficou mais claro? Sim, sim. Que a gente vai continuar falando sobre gozo, estado de espelho, tudo isso vai aparecer nas próximas leituras aqui, nos próximos capítulos. Olá, boa Vou tarde. continuar, então. A gente vai para o Vai ser próximo. você? Vai ser você mesmo? Sim, Valéria? eu faço um pouco a leitura, e em seguida eu passo para a Valéria, e em seguida, acho que se Eziel quiser ler também, eu acho que vai ser bom. A gente pode dividir em pontos, né? Alguém tem Eu alguma não, coisa a mais para colocar? eu não tô, Valéria, Ziel, não me Roberta? encontrei no texto aqui. é, eu tô meio perdido no texto só. É a página 20 do PDF, e do livro mesmo seria a página 32. 38, Ah, tá. a Vou procurar função no do PDF. escrito. A função do escrito. Parte 3. Obrigado. Podemos? Boa noite. Boa Dia. noite, Aqui já professora tá Valéria. noite, quase. Inverno, né? Só dar um oizinho para você. Cheguei um pouco atrasada, mas estou aqui. Você quer colocar alguma coisa sobre essas questões que a gente tem trabalhando sobre a questão do significante do gozo para Lacan? Não, nada muito específico. Eu também fiquei intrigada com aquilo que a Roberta comentou ali e como isso bate pro feminino, né? E agora tu explicando ali pro Eziel também ficou bem claro, assim, consegui diferenciar e cada vez mais isso sobressai sobre a questão feminina também, né? Mas eu acho que a gente tem teóricas aí também que estão querendo quebrar com esses paradigmas femininos, né? Então, acho que a discussão vai ser bem legal. Com certeza. Então, vamos lá. Capítulo 3, a função do escrito. Vou entrar muito suavemente no que reservei hoje para vocês e que, a mim, antes de começar, parece de quebrar a cara. Trata-se da maneira como, no discurso analítico, temos que situar a função do escrito. Há sobre isto uma anedota. Assim que, um dia, na página de rosto de uma coletânea que eu publicava,
disse que eu digo que publisco. Não achei nada melhor para escrever senão a palavra escritos. Esses escritos, é bem sabido que eles não se leem facilmente. Posso lhes fazer uma pequena confissão autobiográfica. É muito precisamente o que eu pensava. Eu pensava, e talvez chegue mesmo a isso, eu pensava que eles não eram para ser lidos. É um bom começo. Aí aqui, mais uma vez, ele vai falar sobre a instância da letra e ele vai continuar fazendo a diferenciação, né, crucial entre o significante e o gozo, a incompatibilidade dos conceitos, devido à natureza de ambos, né? Se aquilo que é escrito, né, que está se colocando a ordem da letra, esse significante é uma unidade da linguagem que opera de dentro de um sistema de significações, ele é definido por suas relações com outros significantes, e por isso é essencial, relativo, transitório e independente. O significante busca representar o desejo, mas sempre de forma parcial e imediata. Mas esses significantes, eles se organizam em cadeias e sistemas que funcionam e implicam em uma certa lógica entre a comunicação e a simbolização. Eles são incompatíveis pela própria natureza, né? Enquanto o gozo em contraste é uma experiência que sempre transcende a linguagem, ele está ligado a aspectos de satisfação psicológicos que não são complementares, completamente representados ou articulados. O gozo pode envolver situações do excesso, é sempre o excesso, né? E é por isso que ele é inexprimível, ele cria conflito, ele não se satisfaz e, ao mesmo tempo, ele é sempre dessa ordem de uma insatisfação, de uma coisa que transborda, ele é transbordante. Que era o exemplo que eu dei no podcast passado, de um paciente do CAPS, que ele, diante da relação com a mãe, ele era um psicótico, ele tinha, né, um copo cheio de água que representava o gozo. E ele ficava com esse copo até transbordar, ele enchia até transbordar. E é interessante a questão da opção de morte, como ele simbolizava isso através do próprio corpo, quando ele derramava essa substância em todo mundo. Onde ele chegava, a gente já, quando ele estava no plantão, a gente sabia que tinha que levar uma, uma calça extra para trocar, porque a gente ia sair do plantão todas molhadas, né? Com essa água, com essa substância que ele insistia e ele pedia, quando ele se aproximava da gente, derramava essa água, ele pedia, pelo amor de Deus, não me deixem morrer, eu morro de medo de morrer, né? Que ele repetia essa frase incessantemente. Vamos continuar a leitura? Desculpa, tenho uma questão sobre essa questão do excesso, né? Acho que é uma noção que esclarece bastante, assim, a ideia de gozo ainda naquela pergunta que eu coloquei, mas tratando de uma situação mais particular, por exemplo, no caso da neurose, né? Como que é essa experiência de gozo ou essa experiência de excesso, essa experiência que ela gera repetição que não satisfaz, no caso, para a histérica e para o obsessivo, ou para o histérico e para obsessivo, não sei. Porque na histeria, o Conrado Caligares dizia que a histeria está para a esquizofrenia, assim como a neurose obsessiva está para a paranoia. O gozo da mulher, e aí a gente vai ver nas obras de Frida, a gente vai ver nas esculturas de Camille Claudel, é um corpo literalmente que transborda no próprio corpo.
é o próprio corpo da mulher. Enquanto no homem, o obsessivo, você vai ter os casos famosos, né, que é o homem dos ratos, que é um gozo, mas é um gozo do pensamento. É um excesso que fica no pensamento, né? Então vem aqueles ritos obsessivos de, por exemplo, dele não conseguir largar. Por exemplo, ele vai sair de casa. Aí ele confere 1 milhão de vezes se desligou o gás, né? Se trancou a porta mesmo, né? E aí ele vem, começa com esses pensamentos intrusivos. Ele está no meio da festa. Será que eu desliguei o gás? Será que eu não deixei o gás vazando? Que são elementos que são da ordem completamente irracionais. O homem dos ratos, que era um caso que Freud atendia, um dia ele foi invadido por um gozo intrusivo do próprio pensamento. Ele era militar. Ele estava com um comandante, um general, não lembro bem, de alta patente, e aí esse cara ele faz um desenho e mostra um tipo de tortura que era feito, né? Que essa tortura consistia em colocar ânus no rato, no ânus das pessoas. E aquela cena chocou tanto o paciente Freud que ele imaginou que esse castigo poderia ter sido poderia estar acontecendo com o pai dele naquele exato momento. Só que o pai dele já estava morto e enterrado há muito tempo. E aí coincide, aí vem a questão da contingência, dele visitar o túmulo do pai, e é normal que saiam ratos de dentro do cemitério, dentro de túmulo, que mais tem é rato, barata, são essas coisas, né? Sujeito em decomposição, carne podre, vai juntar esse tipo de animais. Então, ele fica com aí ele começa a relacionar esse gozo que era porque ele se masturba na frente do espelho, e aí ele começa a associar. E sempre que ele se masturbava na frente do espelho, ou porque ele se masturbou na frente do espelho, o pai dele ia receber um castigo. Aí ele começa a fazer um monte de sintoma e fazer cálculos de dinheiro como em ratos. O óculos dele quebra, e aí ele vai pedir, vai no telégrafo para escrever para a ótica, né? Que era a lojinha que vendia o óculos na época, para pedir outro, para mandar. E aí ele começa a fazer o cálculo do valor do óculos em ratos, tantos selinhos para tantos ratos. Aí ele faz um sintoma. Ficou claro? Ah, sim, ficou mais claro. E exemplificando também o caso da histérica, seria, por exemplo, esse corpo que transborda, esse excesso que está no corpo, ele aparece, por exemplo, no sintoma da somatização, né? Uhum. A, a preocupação com o adoecimento do corpo, né? Não sei, com o enfraquecimento do corpo, por exemplo. As hipocondrias femininas. Isso é muito interessante. Agora não está tão assim, mas antes eu lembro que quando eu era criança e a minha mãe ela ia levar a minha avó ao médico, era só mulher. Tinha homem. É a questão de uma queixa, sempre uma queixa no corpo, né? Uma dor. Né? As histéricas de Freud eram sintomas que elas faziam, mas era no próprio corpo. Por exemplo, uma das mais famosas, né? A Berta, ela ficou sem andar, não tomava água, né? Ela não conseguia falar na língua materna. Ela não falava, ela só falava em francês e inglês, e ela tinha que ter um acompanhante que falasse. Ela esquece a língua materna.
E o melhor exemplo de gozo a gente vai encontrar em Medeia. Quando ela percebe, né, que ela foi traída por Azan, como é o nome dele? O Medeia, quando ela é traída pelo amado, o que é que ela vai fazer? Ela transborda em gozo, ela procura uma ordenação, novamente, uma ordenação fálica, mas a gota d'água, inclusive um livro escrito A Gota d'Água, que tem a composição de Chico Buarque, em que a gota d'água é quando ela se vinga, né? Então, ela era uma bruxa, né, conhecida, ela vinha de um outro território, então ela já perde o território para seguir esse homem que ela se apaixona, ela mata o irmão, ela esquarteja o irmão, ela mata o pai, então ela abre mão de tudo para estar com ele e ele atrai. Quando trai, o que é que ela faz? É a gota d'água do gozo. Ela mata os filhos para se vingar, que era o que era mais importante para ele. Depois disso, o pai dela, que é uma dimensão inconsciente, é uma dimensão, assim, o pai era o sol, né, para ela. Ela detinha esses poderes da natureza. Então ela volta para a casa do pai, sendo levada, né, em uma carruagem de cobras, com cobras. Então ela retoma esse lugar, né, essa ordenação fálica que é da casa do pai, ela retorna à casa do pai e ela se vinga. Isso é uma forma de gozo, né? É aquilo que é levado até as últimas consequências. Né? É uma peça muito bonita. Né? Medeia, a verdadeira mulher, vamos dizer. Vamos continuar, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Por mim, podemos seguir. Eu acho que Valéria pode fazer a leitura desse ponto. Posso sim fazer aqui. Então, vamos lá. A letra lê-se como uma carta. Parece mesmo feita no prolongamento da palavra. Lê-se literalmente, mas não é justamente a mesma coisa ler uma letra ou bem ler. É evidente que, no discurso analítico, só se trata disto, do que se lê e tomando como que se lê, para além do que vocês incitaram o sujeito a dizer, que não é tanto, como sublinhei da última vez. Dizer tudo, mas dizer não importa o que, sem hesitar em dizer besteiras. Isto supõe que devolvamos esta dimensão, o que não se pode fazer sem dizê-la. O que é a dimensão da besteira? A besteira, pelo menos esta que se pode proferir, não vai muito longe. No discurso corrente, seu circuito é curto. E o que de que garanto para mim, quando, o que não faço jamais sem tremer, retorno ao que, no tempo eu proferi. Isto me dá sempre um santo medo justamente de ter dito besteiras, quer dizer, algo que, em razão do que adianto agora, eu pudesse considerar não como podendo se manter. Graças a alguém que retoma este seminário, o primeiro ano na escola normal sairá em breve. Pude ter como que o sentimento que reencontro por vezes em prova de que o que adiantei aquele ano não era tão besta, e pelo menos não o era a ponto de me ter impedido de adiantar outras coisas, as quais me parecem, porque aí estou agora, que elas se aguentam. Não deixa de acontecer que este reler-se represente uma dimensão que tem que ser situada em relação ao que é, no que diz respeito ao discurso analítico, a função do que se lê. O discurso analítico tem a esse respeito um privilégio.
Foi de lá que parti nisso que me fez data pelo que ensino. Não é talvez tanto sobre o eu que o acento deve ser posto, isto é, sobre o que eu possa proferir, mas sobre o de, quer dizer, sobre o de onde vem isto, este ensino de que isso é feito. Depois fundei o discurso analítico por uma articulação precisa, que se escreve no quadro com 4 letras, 2 barras e 5 traços, que ligam cada uma dessas letras 2 a 2. Um desses traços, pois havendo 4 letras, deveria haver 6 traços. Falta. Alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Porque ele ainda está batendo nessa instância do significante, só que ele está colocando a letra como um elemento aí. A letra em si, a letra enquanto signo. Eu não sei dizer ao certo, mas me arrisco dizer que no seminário 18, né, Lacan ele vai se dedicar muito às letras, né, aos signos do mandarim, que conseguiam representar, né, no sentido mais pleno do que só se vai falar de significante e significado. E talvez, a partir dessa experiência que ele teve com o mandarim, ele vai pensar, eu posso estar errado, né? Posso estar errada, vou procurar me certificar, mas talvez tenha, porque ele fez isso, né, no seminário anterior, então deve ter algo aí dessa ordem. Eu tenho um livro aqui que é Lacan chinês, e eu vou me certificar se tem alguma relação com essa experiência que ele teve da letra. Mas, de qualquer forma, é a questão de que, né, nessa instância da letra, né, a gente vai ler esse texto. Quando a gente terminar isso aqui, nós vamos voltar. A gente pode, inclusive, voltar a esse texto. Eu mando para você, acho que está nos escritos, que é para a gente poder trabalhar direitinho, né? Que para ele, a letra não é apenas um elemento gráfico, mas que ele carrega uma função de significante. E essa letra, ela se transforma em um agente ativo na formação dos discursos e dos desejos. A letra está relacionada à estrutura desse significante, né? E desse significante e ao modo como esse significante se organiza e se interrelaciona dentro do próprio inconsciente. Lembrando que esses significantes, eles sempre estão ligados ao mundo, que é esse grande outro, né? Quando você vê esse outro, um lado maiúsculo, ele está se referindo a esse discurso, mas é o discurso do mundo. E aí a gente pode pensar na questão das ideologias, né? Da ideologia enquanto hoje você tem uma ideologia que ela sofre uma modificação, né? Porque a gente entra num tempo histórico, que é o que o Mesário vai dizer, socialismo ou barbárie, e aí como até agora não houve o socialismo, então me parece que a gente entra no tempo histórico mesmo do imperativo do gozo, né? Que o gozo ele vai fazer morada. Você vai tem um filme do Godard que é O Fim da Linguagem, que ele também vai apontar para isso, né? Pasolini Teorema, ele também aponta quando ele vai falar da arte degenerada nesse filme Teorema, que são porque assim, que são artes que elas não transmitem nenhum significado nem significante, ela é só o barbarismo. Aí ele mostra lá, ele representa, tem um livro e tem um filme que ele representa lá o filho da família frustrado, né, já que ele não tinha mais vocação para nada, ele perde toda a ordenação, ele começa a criar uma performance de ser um grande artista. Então ele faz xixi em cima do quadro, ele joga um monte de tinta que não tem nada a ver, ele bota aquela raiva para fora, mas ele sabe que ele nada mais é do que um farsante,
Então, você vai ver também como é que é esse grande outro hoje no mundo atual. Eu enxergo esse discurso nesse tempo histórico, porque a grande diferença é que a ideologia ela vai assumir a forma de manipulação. Ela vai ter uma outra forma. E ele vai ser transmitido através dos diversos aparelhos de comunicação, aparelho telefônico. Gramsci vai chamar de superestrutura, o Althusser de aparelhos ideológicos do Estado. Então, mas a diferença é que você vai ter uma ideologia que ela vai ser assim, a partir do interesse de cada um, né? Então, quando você chega nas redes sociais, você é colocado em bolhas de pessoas iguais, pessoas que pensam igual a você, ou quando você não consegue achar grupo nenhum, você é cancelado, que faz parte desse novo tempo histórico. Né? Tem um livro bem interessante, Ziel conhece, do meu esposo, Giovanni, que é O Triunfo da Manipulação. Ele vai desenvolver esse conceito Lukács, né? Lukács. Como é que fala, Ziel? Eu acho que as duas maneiras estão corretas. Então, que ele vai acabar funcionando, e é interessante que nessa nova fase, ele vai funcionar como um espelho. A rede social é um grande espelho, né? Em que você só consegue se identificar atualmente com a própria imagem, que você vai ver o que você cria de você. Né? Porque com a inteligência artificial você ainda vai ter um problema maior, né? Que esse registro do imaginário talvez ele esteja sendo retomado, inclusive por aquelas fantasias dos pais, aquelas idealizações que os pais tinham a respeito do filho, né? Você vai ter um registro em que a linguagem ela se torna os significantes cada vez mais violentos, agressivos, ninguém se entende. Por quê? Porque quando você perde o simbólico, o que seria o simbólico? Essa universalização, aquilo que me torna, né, aquele meu sentimento de pertença. Então, com as redes e com a forma em que a ideologia ela assume, né, uma forma de manipulação, você vai ter uma produção cada vez mais ligada à imagem e identificações. E o pior que tem é o Instagram, né, que nem palavras tem, são apenas imagens. Por isso que você vê, né, então ele vai contribuindo para esse mal entendido. Porque se você fica preso na imagem, você regride para posições de desenvolvimento anterior, como a construção, como a fase do espelho, né? Que é a marca, primeiro que essa fase do espelho, onde a criança ela vai se identificar com a sua própria imagem refletida, né? Numa fase e vai constituir esse imaginário. E nesse imaginário é ela, só cabe ela, né? Ela é sua majestade, né? É como se a gente retornasse e ficasse, imagina, a gente, aquilo que restou, porque tudo resta. Cada fase que a gente passa, resta alguma coisa. Se eu saio da fase anal para a fase genital, vai restar alguma coisa, um resto de gozo, um resto, literalmente, um gozo ali. Porque as fases, elas vão se sobrepor. Então, aquele resto ali, daquilo que sobra, ele pode estar sendo reativado, que está no inconsciente, através dessas imagens e das redes sociais, né? Mas ela está assumindo uma outra forma. Que é essa nova instância, né? Essa letra. Né? Mas que letra é essa que a gente vai pensar no hiperativo das imagens?
né, do hiperativo, que Nicoleles, eu gosto de umas coisas que ele fala, que ele vai chamar de tribalização do mundo. Então, como é que vai se dar, né? Porque, olha, isso aqui, Lacan, ele escreve na década de 70, né, que é o início do declínio desse modelo de civilização ocidental que a gente tinha. Se Eziel quiser contextualizar, né, que é a história da crise do petróleo, a entrada no neoliberalismo, se Eziel quiser falar. Não, acho que você tem as condições de apresentar esses elementos de contextualização, não precisa aprofundar tanto. É a grande crise do petróleo, choque do petróleo. Então, você vai ter a Thatcher na Inglaterra, você vai ter o Tratado de Washington, que é a questão da entrada, né, do neoliberalismo e a passagem, porque é interessante, porque ao contrário do Fordismo, Taylorismo, em que o corpo ele era aprisionado, como a gente pode observar no filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, A Classe Operária, Valparaíso, que a mente ficava livre para pensar, inclusive para organizar greves, organizar sindicatos, etc. e tal. Com o neoliberalismo, começa o tempo das discotecas. Então, você vai ter um excesso de liberdade no corpo e a mente é que vai ser aprisionada pelo metabolismo social. Então, você vai ter uma inversão aí. Não é a mente, as palavras, aquilo que você vai produzir, a sua mente ela vai ser, e a sua subjetividade ela vai ser, digamos assim, colonizada pelo inconsciente. Quando eu estava fazendo minha pesquisa sobre a subjetividade do trabalho uberizado, eu entrevistei motoristas, mas tem uma que me chamou particular atenção, uma mulher motorista, em que ela tinha incorporado na linguagem dela e nas letras, nessa instância da letra, toda a linguagem toyotista, né? O filho ela tratava como se fosse um investimento. Eu investi na maternidade, eu investi nos meus filhos. Eu estou agora trabalhando nessa livre iniciativa, rupturas de paradigmas, nada de carteira assinada. Então, todo o discurso que ela trazia, né? E era o discurso que dessa palavra, dessa instância materna, e aí nesse caso a gente pode pensar um pouco sobre a reprodução social, de que havia um novo direcionamento dessa ideologia, das novas ideologias, novas formas de ideologia, que eu coloco como ideologia, que eu achei fazendo a pesquisa. Sabe aquela coisa que você encontra quando você está pesquisando, que seria essa linguagem do neopentecostalismo, que eu nomeei de ideologias da barbárie, o toyotismo, a teologia da prosperidade, formas de construções do identitarismo, seja de direita, extrema-direita, de esquerda, neoliberal, de singularidades. Então, é como se tivesse discursos em que fosse produzido único exclusivamente vários discursos, em que você escolhe um para se inserir, mas que você não produz. Isso não sai de você, isso vem de fora, né? E nesse caso, nesse tempo histórico, é como se tivesse forcluído a possibilidade do sujeito tentar sair disso. É como se ele estivesse preso, porque como você tem uma hegemonia pela via, né, da manipulação desse corpo
e dessa captura da mente, você vai ter, inclusive, uma formação de outras formas de sofrimento, novos quadros patológicos, por exemplo, que ninguém ouvia falar, os quadros da perversão comum, que era muito raro, né? Que é esse sujeito que ele não se inscreve, ele se inscreve num lugar de sempre fazer com que o outro goze. Então, não tem mais. Você tem os transtornos borderlines, você vai ter diversos outros transtornos de personalidade que são formas de neurose, psicose, perversão, etc. e tal, mas que eles vão assumir uma outra forma a partir desse novo tempo histórico. E aqui a gente vai até fazer uma crítica, que Lacan, eu acho que eram as más companhias dele, né? Que ele andava muito com Heidegger, de que o marxismo não seria uma doutrina, não seria um método, seria uma doutrina para explicar a sociedade. Né? Não explicava nada, era uma coisa evangélica, mas o que me parece, porque assim, Lacan também se perde, ele vai para o estruturalismo, mas ele não adota, como Freud, por exemplo. Freud ele tinha um método, ele fica perdido, e Freud tinha a filosofia dele para analisar aquilo, né? A partir da praxis, ele tinha uma filosofia, né? Uma filosofia metafísica, mas uma filosofia. Lacan ele fica correndo, ele vai da dialética de Hegel, aí ele passa para a lógica, ele vai para o estruturalismo, depois ele briga com o pessoal no estruturalismo, então ele vai para uma outra lógica, ligada a uma lógica matemática, então a gente vai ver muitos gráficos, né, ao longo do tempo. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Hoje eu estou falando demais. Vamos lá, gente. Tá super boa a tua fala. Tá ótimo. Deve ser o gozo da fala, né? Sim. Não, mas isso que tu estava falando é bem isso que ele comenta ali, né? Que não é o eu, né? E sim ali que ele fala, ó, não é tanto sobre o eu, né? Que deve ser posto esse acento, essa visão no discurso analítico, mas sobre o de, né? Sobre o de onde vem isso, né? Então tem toda a questão da ideologia. Acho que é bem isso daí mesmo. Roberta, coloque alguma coisa, mulher. Aqui pensando no que você estava falando, mas só pensando e tentando lidar com essa inquietação. Inquietação dessas novas. Isso que Lacan vai introduzir, dessa falta. Desse passeio que ele faz, né, por diferentes campos teóricos na tentativa de construir um entendimento sobre a psique humana, né? Sobre uma forma de ler, sobre uma maneira mesmo de construir um pensamento, né? Um pensamento lacaniano. Parece que é muito do estilo dele, né? Um experimentalismo, assim, de pesquisa mesmo, né? No campo da psicanálise e explorar essas possibilidades a partir de diferentes perspectivas, né? Teórica, metodológica. Parece que é o estilo do Lacan isso, né? Encontrar a verdade, né? Tem uma coisa também de perseguir a verdade. É mesmo ele. Eu não sei se é necessariamente perseguir a verdade, mas fazer avançar, né, as concepções e a partir de diferentes olhares, né? Parece ser uma coisa bem característica do Lacan, porque não é muito comum autores fazerem, digamos assim, uma trajetória de elaboração teórica com essas mudanças.
às vezes você encontra mais assim, o cara ele estava numa dimensão epistemológica, ele foi para outra, mas é difícil ele mudar mais que 2 vezes, né? O Lacan, ele muda de perspectiva, mas claro, eu acho que ele mantém alguns fundamentos, alguns princípios, não é uma coisa assim que ele muda, e parece que ele não muda completamente as concepções dele, apesar de mudar formas de aprender as questões, e ele vai colocando novas questões e novas formas de olhar, a partir de novos diálogos, né? É uma trajetória meio... para quem busca digamos assim, talvez um rigor epistemológico, por exemplo, o materialismo histórico, né? Pode ser um pouco mais difícil considerar as formas de se validar o conhecimento nesse sentido, até porque é outro objeto, né? Não é por exemplo, sei lá, o materialismo. Eu tenho uma noção seguinte sobre essa discussão de epistemologias e perspectivas de produção do conhecimento, né? Que cada objeto demanda uma forma de um procedimento, né? Uma forma de abordagem. Por exemplo, eu considero que o materialismo histórico ele tem um objeto. Um método sem objeto é uma coisa abstrata, é uma coisa até que perde, né, a validação. Assim, você pensar um método que pode ser aplicado para tudo. O materialismo histórico não é aplicado para tudo, o estruturalismo não é aplicado para tudo, a fenomenologia também. Então, depende muito do interesse do objeto, né? E o objeto também se constitui a partir do interesse de quem vai investigar, de quem vai fazer a pesquisa, de quem vai elaborar, né? Então, não dá para a gente, às vezes, assim, tentar até fazer digamos assim, dizer, essa forma de fazer o conhecimento, de produzir o conhecimento, de sistematizar, está certa ou está errada, a partir da minha episteme, né? É a própria episteme que vai validar. Só que, assim, eu acho que o Lacan não tem muita preocupação com essa questão da validação, ele quer experimentar, sem muito compromisso, me parece, assim, não é uma preocupação dele. E eu acho que tem algumas coisas que ele pode ter encontrado, talvez, motivações para fazer isso, né? Porque isso limita, em certo sentido, mas é um rigor que a ciência exige, por exemplo, você ter um princípio, um método, uma coerência ali, né? Para validar a produção do conhecimento. Isso limita também algumas possibilidades de reflexão, às vezes, e o Lacan talvez quisesse enriquecer a reflexão, não tanto no sentido, um conhecimento muito sistematizado, delimitado, talvez não fosse a preocupação dele nesse sentido. Excelente. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Então, vamos continuar a leitura, né? Alguém quer continuar ou eu continuo? Eu me perdi. Qual que é a página mesmo do livro? Nós estamos na página... Ai, meu PDF, que tem a página em cima. 40? 40? Tá. Uhum. 40 parágrafo. Segundo. Segundo parágrafo. Tá, Esta escrita. Esta escrita é parte de um lembrete inicial de que o discurso analítico é esse mesmo modo novo de relação, fundado apenas pelo que funciona como fala, e isto em algo que podemos definir como um campo. Função e campo, eu escrevi, da fala e da linguagem, e terminei em psicanálise, o que era designar o que constitui a originalidade desse discurso, que não é homogêneo a um certo número de outros que oficiam e que só por este fato distinguimos como discursos oficiais. Trata-se de distinguir qual é o ofício do discurso analítico e de torná-lo, se não oficial, pelo menos oficiante. É nesse discurso que se trata de precisar qual pode ser, se ela é específica, a função do escrito no discurso analítico. Para permitir explicar as funções desse discurso, adiantei o uso de um certo número de letras. Primeiro, o alfa,
É um alfa ou um A aqui? Um alfa, né? Que chamo de objeto, mas que, de qualquer modo, não é nada mais que uma letra. Depois, o A maiúsculo, que faz funcionar no que, pela proposição, não tomou fórmula senão escrita, e que produziu a lógica matemática. Designo com ele o que, de começo, é um lugar. Eu disse, o lugar do outro. Para que pode servir uma letra ao designar um lugar? É claro que aí há algo de abusivo. Quando vocês abrem, por exemplo, a primeira página do que foi, enfim, reunido, em forma de edição definitiva, com o título de A Teoria dos Conjuntos, e sob a égide de um autor fictício com o nome de Nicolas Bourbach, o que vocês veem é que se põe em jogo certo número de signos lógicos. Um entre eles designa a função de lugar como tal. Ele se escreve com um quadradinho. Portanto, não fiz uso estrito da letra quando disse que o lugar do outro se simbolizava pela letra A maiúscula. Por outro lado, eu a marquei duplicando com esse S maiúsculo, que aqui quer dizer significante. Significante do A maiúsculo, no que ele é barrado. S maiúsculo. É o discurso desse outro, desse grande outro. Desse Discurso. tá. Sim, olha, ele explica aqui. Quando eu disse que o grande outro se simboliza pela letra A maiúscula, e logo em seguida ele vai explicando, né, o que ele quer dizer. E por outro lado, eu marquei duplicando com esse S, né? Que aí a gente também já sabe que é esse significante, mas um significante na dimensão do que fica no lugar de produção, uma produção de significação, uma produção do agente da verdade, por exemplo, né? Que é esse outro social. Ah, sim. Ok. Com isto, ajuntei uma dimensão a esse lugar do A maiúsculo, mostrando que, como lugar, ele não se aguenta, que ali há uma falha, um furo, uma perda. O objeto, acho que é A minúsculo, né? Vem funcionar em relação a essa perda. Aí está algo de completamente essencial à função da linguagem. Fiz uso, enfim, desta letra. Qual que é esse símbolo aqui mesmo? Alguém pode me ajudar? Como que lê esse símbolo? Eu não tenho a menor ideia. É Fi. Fi? Fi. Ah, tá. Esse daí ele vai representar uma função significante, que é o significante da função fálica. E mais tarde, vocês decorem isso quando ele vai formular a lógica da sexuação. Porque o que é que Lacan faz? Aqui ele já acaba com essa história, né? Ele diz assim, mas o que articulei precisamente no ano passado foi que quando a gente ama, não se trata de sexo. Então, o gênero, entre a questão do gênero, que é a questão do corpo, essa fluidez, né? Que você pode se inscrever, independente de ter ou não a pequena diferença que eu falo, mesmo sujeito com fala, ele pode se inscrever no sentido de querer perder esse poder, né? Esse símbolo de poder fálico, ele se inscrever um lado feminino da sexuação, né? E responder desse lado, em que ele vai abrir mão de muitas coisas, né? Enquanto a mulher, quando ela se torna homossexual, ela não perde nada, mas ela leva a história da mascarada até as últimas consequências, a feminilização do homem é uma perda. Então, ele perde, ele abre mão de algo para se inscrever, né, em um outro lugar da sexuação.
E aí tem uma série da teoria queer, que eles estão tentando pensar uma outra lógica da sexuação, de algo que não se escreve nem de um lado, nem do outro, mas são tentativas de tentar dar uma explicação e colocar isso a partir do método, né? E se criar uma nova, um novo matema para tentar, né, dizer onde esse sujeito está. Mas está avançando ainda. Tem uma discussão muito grande sobre isso. E o pessoal está fazendo as pesquisas para tentar construir, né? Isso aí. Certo. Então, só para concluir, fiz uso, enfim, desta letra e a distinguir-se pela função unicamente significante que se promove na teoria analítica até então como o termo de falo. Trata-se aí de algo original que especifico hoje, que hoje precisasse em seu relevo pela escrita mesma. Se essas três letras são diferentes, é que elas não têm a mesma função. Trata-se agora de discernir, retomando-se o fio do discurso analítico, o que essas letras introduzem na função do significante. Alguém quer falar alguma coisa? Porque tem algo interessante que eu andei pesquisando no texto. Depois eu vou mandar para vocês um texto do Dunker sobre a questão da instância da letra e a razão freudiana. É um texto de 26 páginas, é pequenininho, para a gente trabalhar isso e depois a gente pensar e retomar no próximo domingo, né? E principalmente desse conceito da letra, né? Que essa letra, ela tem um lugar, ela tem uma instância, e que também está relacionado ao que Lacan vai chamar de que falta algo. E esse faltar algo é central para o funcionamento do desejo, porque a letra é uma chave para entender como os significantes se articulam em torno da falta que motiva e causa o desejo, e, por conseguinte, contribui para a formação do sujeito. Né? Essa instância, ela tem a palavra instância, né? Ele pode vir, tem algumas explicações, né? Por que ele escolhe essa palavra? A gente pensar um pouco sobre isso, né? No sentido de uma solicitação, pode ser também ordem de uma demanda jurídica. Em textos legais, a instância pode se referir a um pedido urgente ou uma convocação. Uma instância judicial, por exemplo, pode ser o pedido feito ao tribunal para tomar uma ação imediata. Olha que interessante. Ela também representa as zonas do psiquismo, regiões do psiquismo, da psicologia. Essa instância pode se referir a diferentes áreas ou níveis da mente humana. Por exemplo, Freud usava o termo para descrever partes da estrutura psíquica, na primeira tópica, né, e na segunda tópica. Pode ser zonas geográficas também, né, que vai determinar regiões geográficas. Níveis de instituições ou processos também, se referir a níveis e etapas de uma instituição ou de um processo. Mas Lacan, ele vai pegar um pouco de tudo isso e ele vai ficar na definição do linguista Emile Beneviste, né? Que foi dito por Lacan, porque ele propôs uma definição de instância num contexto da linguagem. Ele usou o termo para descrever a função de uma linguagem na estrutura do discurso e nessa formação do sujeito. Essas diferentes definições se mostram como uma palavra, instância, como uma letra, e pode ser aplicada em vários contextos, cada um com seu próprio significado específico. E aí,
você vai ter uma variedade, uma variação muito grande, né, dessa letra, né, dessa marca, dessa letra no inconsciente, né? E como os espaços entre as letras para se formar o significante, ele localiza a falta ali. Por isso que a verdade ela só pode ser dita para Lacan como não toda. Parece muito a lógica para consistente, né? Que a verdade ela é sempre é o Newton da Costa, né? A lógica para consistente, ele terminou produzindo uma lógica que seja capaz de explicar por que a gente está conversando aqui no computador, né? Que é a física quântica, que explica a física quântica. Que é no sentido de uma coisa estar tá no lugar e, ao mesmo tempo, estar no outro lugar, atravessar a parede, se teletransportar, vamos dizer assim, e estar em vários lugares ao mesmo tempo. Me parece que quando Lacan ele faz um movimento, né, e ele vai misturando vai pegando a letra, vai quebrando essa letra, esses significantes, vai localizando aquele quadradinho, aquele lugar de falta, para tentar dizer que a verdade só é dita não toda, que é o que o Newton da Costa vai dizer, que a verdade a gente só vislumbra um pedaço dela. A gente chega em determinado ponto, e aí é preciso que os outros construam a partir daquilo, né? E é sempre mais ainda, em que você precisa inclusive de beber em vários métodos, várias técnicas, para tentar vislumbrar um semblante de verdade, que seria essa questão do inconsciente. Acho que a gente podia parar por aqui hoje, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que a gente pode parar por aqui e dar continuação na próxima, continuidade na próxima semana.